Estamos começando agora o segundo vídeo do capítulo 2, onde a gente vai falar sobre operadores aritméticos, valores nulos, como tratar esses valores nulos, vamos entender quais são os valores literais e alguns comandos básicos das instruções SQL. Começando aí por expressões aritméticas, a gente pode criar expressões dentro das nossas instruções SQL, utilizando operadores da matemática, como por exemplo o operador de adição, subtração, multiplicação e divisão. E as regras de precedência seguem as mesmas da matemática. Se você tem numa instrução SQL uma soma e uma multiplicação, a multiplicação é resolvida primeiro e depois a soma. Se você quer mudar essa sequência, você coloca as expressões entre parênteses. O que vier entre parênteses tem precedência de cálculo, vai ser resolvido primeiro. Vamos ver aqui mais um script para a gente entender isso que eu acabei de falar, para a gente ver isso na prática. O script de número 5, ele tem aqui um select, pegando o primeiro nome, o último nome, salário, salário mais 100, salário menos 100, salário mais 10% do salário de todos os empregados do departamento 20. Vamos executar esse SQL e vamos ver o resultado. Pegamos aqui o Michael, o salário dele é 13 mil. Com o salário mais 100, que é a expressão aqui da linha 4, a gente tem aqui um apelido sal mais 100, o valor resultante foi 13.100. Na coluna sal menos 100, que é o resultado aqui da expressão da linha 5, o valor foi 12.900. E aqui, o aumento de 10%, o resultado foi 14.300. Aqui a gente pegou o salário, dividiu por 100 e multiplicou por 10. A gente tem aqui como resultado 10% do salário. Aí fazemos a soma desses 10% com o salário. E aí a gente pega aqui, ó, 13 mil. Quanto que é 10% de 13 mil? É 1.300. 1.300 mais 13 mil é 14.300. Então tudo aqui está batendo de acordo com o que eu queria. Eu posso mudar essa expressão aqui para retornar um resultado diferente. Quer ver? Vou copiar a linha 6 embaixo, na linha 7. Vou tirar os parênteses que calculavam os 10%, e agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar entre parênteses salário mais salário e deixar fora o dividido por 100 vezes 10. Vamos ver a diferença. Vou acrescentar uma vírgula aqui na linha 6. E agora vamos executar isso. Vamos ver a diferença. Olhem aqui a nova coluna que eu acabei de escrever aqui na expressão da linha 7. O resultado foi 2.600. Por quê? Eu acrescentei parênteses. Tudo que estiver entre parênteses é resolvido primeiro. Então ele vai pegar salário mais salário, vai ser 26 mil. 26 mil vai dividir por 100. Vamos fazer a simulação? Vou abrir uma calculadora aqui. Ou se não, a gente pode fazer uma simulação mais dinâmica aqui. Select 26 mil dividido por 100 from dual. Vamos ver o resultado. 260. Aí ele pegou 260 vezes 10, que é 2.600. Eu estou apertando aqui a tecla de atalho F9. Toda vez que eu quiser executar e ver o resultado desse botão, eu aperto a tecla de atalho F9. 2.600. 2.600 foi o que retornou aqui. Vamos ver? 2.600. Então ele agora resolveu primeiro o que estava entre parênteses. E eu mudei a precedência dos cálculos com o uso dos parênteses. Ele resolveu primeiro a soma ao invés de resolver divisão e multiplicação. Sem os parênteses, o resultado será igual ao anterior. Vamos ver? Vou executar. 14.300. Por que ele vai resolver aqui primeiro tudo o que está aqui? Porque ele resolve primeiro sempre divisão e depois multiplicação e depois soma com salário. Seria o mesmo que tivesse os parênteses. Então os parênteses aqui são desnecessários. A gente viu aqui como utilizar alguns operadores matemáticos, como utilizar os parênteses,
Aqui eu não expliquei o from dual. No Oracle, sempre que você quiser executar uma instrução select, você tem que fazer um select from nome de alguma tabela. Se você não tem uma tabela, eu quero simplesmente calcular esses valores, eu não preciso ler tabela alguma, você precisa pôr o nome de uma tabela, de uma espécie de tabela fictícia, que seria essa tabela dual. Ela é usada aí sempre que você quiser fazer algum cálculo, alguma coisa que você não precisa consultar os dados das tabelas. Então a gente viu aí como usar operadores aritméticos. Vamos ver agora, vamos entender o que são valores nulos, como fazer comparações com nulos e tratar valores nulos. Eu vou explicar isso aqui através do script de número 6. Então eu fecho o script número 5 e vou lá para o script de número 6. Aqui a gente vê, dentro da tabela employees, algumas colunas que possuem valores nulos. Por exemplo, comissão. Então tem uma coluna chamada Commission PCT, que é o percentual de comissão dos empregados, que pode conter valores nulos. O que é o valor nulo? A ausência de valor. Vamos pegar o exemplo de um empregado que é programador. Programador tem salário fixo. Programador não ganha por comissão. Logo, quando eu for inserir um programador dentro da tabela Employees, eu não preciso inserir valor para essa coluna, Commission PCT. Eu vou inserir somente o salário do cara. Commission PCT é útil, por exemplo, para vendedores. Então, se eu vou cadastrar um programador, eu deixo o valor nulo de Commission PCT. Nulo, entenda, é ausência de valores. Nulo não é igual valor vazio ou string vazia. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Vamos executar essa instrução SQL aqui para retornar todos os empregados que possuem comissão. Então eu fiz um select aqui filtrando cláusula where, eu vou explicar ela em mais detalhes aqui nos próximos scripts, filtrando por commission PCT que não seja nulo, ou seja, naquelas linhas da minha tabela onde a coluna commission PCT possui valores. Para fazer a comparação com valores nulos, eu não posso usar o igual ou não igual. Eu tenho que fazer o is not null. Se eu fizesse aqui não igual ou diferente de null, não retorna nada. Ele disse até que o operador aqui é inválido. Na verdade, o operador é inválido porque eu coloquei um izinho a mais. Deixa eu tirar esse izinho. F9. Opa, não retornou nada. Por que não retornou nada? Não dá para fazer comparações com valores nulos. Eu não posso usar esses operadores aritméticos de comparação, fazer soma, subtração com valor nulo. A única forma de verificar valores nulos é isNull. Então eu vou fazer agora isNull para retornar todos os empregados que não têm comissão. A gente vai ver aí, por exemplo, os cargos de... Eu não retornei cargos aqui, né? Deixa eu acrescentar aqui a coluna Job ID. Vamos ver que cargos aí não possuem comissão. Ó, os vice-presidente, os diretores administrativos, os programadores, todos esses caras não possuem comissão em seu salário. Agora, os que possuem comissão, is not null. Tudo que não for nulo. Executo aqui com F9. E aí vamos pegar aí cargos, por exemplo, ó, o gerente de vendas, SA Man, é Manager Sales, gerente de vendas. Representante de vendas. Esses caras possuem, além do salário, uma comissão. Então eu preciso, se eu quero fazer comparações com nulos, verificar se possui um valor nulo ou não, se eu uso o is ou o is not. É diferente de comparações com valores literais. O que é um valor literal? Se eu quero verificar, por exemplo, salário igual a 14 mil. 14 mil é um valor literal. Aí retornou ó, o John Russell. Tem um cara que recebe 14 mil. E se eu fizer salary is 14 mil? O que vai acontecer? Vamos fazer um teste. Opa, palavra-chave null não encontrada. O is não pode ser usado com valores literais. Eu tenho que usar somente com null. Então ele deu um erro. A sintaxe do meu comando está errada. Então
Eu já executei aqui os dois exemplos para a gente fazer comparações com nulos. Eu falei um pouco aqui do próximo script, dos valores literais. Aqui a gente está usando valores literais, por exemplo, para filtrar departamento igual a 20. 20 é um valor literal numérico. Deixa eu pegar todo mundo aqui, que todas as linhas de empregados do departamento 20, existem 2 empregados neste departamento. Estou fazendo aqui continhas também, usando expressões aritméticas. Aqui, outro SQL, onde eu altero aqui, ó, a ordem dos parênteses para mostrar que o resultado ficará diferente. Eu já fiz isso também anteriormente. Nem vou explicar isso de novo. Agora vamos ver o operador de concatenação, que é o operador pipe-pipe. 2 barrinhas. A gente quer concatenar valores. Eu quero concatenar 2 strings, first name e last name. First name é uma coluna, last name é outra coluna. Eu quero que retorne este resultado do primeiro nome com o último nome em uma só coluna do meu select. Então eu concateno eles, first name, concateno first name com um espaço em branco, para o primeiro nome ter um espaço e depois vir o último nome. Aí concateno aqui com last name e dou um apelido para essa coluna, as name. Para ficar mais fácil de entender, eu poderia colocar aqui as complete name. E vamos executar esse SQL. A gente tem aqui o nome completo, ó, Michael Harstein. Estão concatenando valores e resultando tudo numa só coluna. Então aqui usei o operador de concatenação, pipe-pipe. Esse operador de concatenação serve para concatenar strings. Eu posso utilizar aqui também um operador de notação ao efetuar concatenações. Vocês viram aqui quando eu quero colocar valores literais de strings, eu tenho que usar aspas simples. Então sempre que eu quero representar uma string dentro de um comando SQL, eu coloco a aspa simples, a string e depois fecho com aspa simples. Aqui eu representei um espaço vazio. Eu poderia colocar aqui meu nome, só para você ver que é uma string. Eu vou concatenar aqui o primeiro nome com Fábio e depois o último nome. Só para a gente entender mais facilmente que eu estou colocando uma string. E a string sempre é representada entre aspas simples, no início e no fim. E agora, se eu tiver que colocar, por exemplo, dentro dessa string, o próprio caractere aspas simples. Você vai confundir aí o Oracle, se você colocar uma aspa simples aqui, ó. Vamos fazer o teste. Você já viu ali que ficou meio estranho. E aí na hora de executar essa instrução SQL tem um erro de sintaxe. Está dizendo que as strings não foram finalizadas. Uma forma de fazer isso, você colocar 2 aspas simples juntas aqui. Aí vamos executar. E aí ele acrescentou uma aspas, ó. 2 aspas simples dentro de delimitadores de aspas simples significa que você vai inserir uma aspa. Ou, ao invés de fazer isso, que é uma espécie de gambiarra, todo mundo utiliza isso na programação, é uma forma fácil de você inserir esses operadores que são iguais aos delimitadores da string, você pode usar o operador de notação que. Então você vem aqui, escreve concatena com que, aí você abre aspas, fecha aspas, e aí você abre o delimitador, fecha o delimitador, e ali tudo que você colocar ele vai entender como string. Eu posso colocar N aspas simples aqui, que ele vai entender todas elas como se fossem strings e não delimitadores. Então ele concatenou aqui, ó, Michael, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspas simples. É o que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspas simples. Eu acho mais difícil usar esses operadores de notação. Eu prefiro fazer isso daqui que a gente viu acima. Quero inserir 6 aspas simples? Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aspas ali. Vamos executar. E aí retornou 6 aspas simples aqui dentro. É só dobrar a quantidade de aspas simples aqui, que ele vai retornar a quantidade de aspas simples que você deseja.
É mais intuitivo, é mais simples de fazer isso do que esse operador de notação. Eu ensino porque está dentro do conteúdo do programático. É uma segunda forma de você fazer isso. É até uma forma, digamos assim, mais inteligente de fazer o comando, mas não é tão intuitiva. E aí eu prefiro usar a primeira. Um outro detalhe que eu não havia comentado, e eu lembrei de comentar vendo esse slide, sempre que a gente retornar valores nulos, deixa eu executar esse select aqui novamente, deixa eu corrigir a instrução, seria commission PCT is null, porque não tem ninguém com salário nulo, todo mundo recebe um salário. Agora, commission is null, sim, existem vários caras que têm um valor nulo. A gente vê aqui dentro parênteses e null. Isso daqui é uma configuração da ferramenta. O correto seria não mostrar nada. Só que nada pode confundir com string vazia, e nulo não é string vazia. String vazia dá para fazer comparações, valores nulos não dá para fazer comparações. E aí a ferramenta tem uma configuração para exibir isso daqui, essa string null entre parênteses, para facilitar o entendimento, para a gente entender que ali tem a ausência de valores, valores nulos. Isso é uma configuração da ferramenta, do SQL Developer, já vem pré-configurado no SQL Developer. Talvez, se você utilizar outra ferramenta, você não tenha esse facilitador. Então vamos agora voltar para os slides. Cuidado ao efetuar cálculos com valores nulos. Por quê? Vou mostrar agora mais um script. Deixa eu pegar aqui um script que tenha cálculos com valores nulos. Aqui nenhum deles tem, então eu vou escrever um SQL aqui para a gente tentar fazer uma soma de valores nulos. Vamos pegar esse daqui do script número 6 mesmo. A gente tem aqui todo mundo que tem comissão igual a nulo. Eu tenho a coluna commission PCT. Commission PCT está tudo com valor nulo. E se eu somar 10 aqui com valor nulo, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser um valor nulo. Qualquer operação que você executar com um nulo sempre vai retornar nulo. Ah, eu não quero que retorne nulo. Eu vou mostrar aqui como tratar para retornar o 10. Você usa a função NVL, commission PCT. Toda vez que ele encontrar um valor nulo dentro de commission PCT, ele substitui por 0. Aí 0 mais 10 é 10. E aí sim vai retornar um resultado. Eu já adiantei aqui um conceito de um capítulo que a gente veria lá na frente. Só para não ficar aquele ar de mistério agora, facilitar o entendimento. Sempre que surge o gancho, eu procuro explicar algo adicional para facilitar o entendimento. Vamos voltar para os slides. E agora a gente vai para o último slide deste vídeo de número 2 do capítulo 2, onde eu vou falar de mais alguns comandos, distinct, o desc e os operadores, as variáveis de substituição e-comercial e 2 e-comerciais. Vamos agora no script de número 8, eu vou fechar os anteriores. Vocês vão ver que eu estou sempre fechando os scripts aqui porque eu me perco. Eu gosto de trabalhar assim de forma mais organizada, porque senão eu me perco. Então agora no script número 8 a gente vai ver como utilizar o distinct. Para que serve o distinct? Para eliminar valores repetidos, para exibir somente valores distintos. Vamos fazer um select aqui, pegando somente valores distintos de first name da tabela employees. A gente sabe que a tabela employees tem 107 empregados. Quando eu fiz distinct no first name, o resultado foi 91. Por que retornou 91? Porque existem 16 empregados com o primeiro nome repetido. Existem 16 empregados aí que, por exemplo, deve existir aí 2 Saras. Vamos tirar o distinct que a gente vai descobrir quais são os valores repetidos. Aí vai retornar 117 linhas. Eu vou ordenar aqui, retornei o resultado, não está ordenado, então fica mais difícil de eu descobrir quais são os valores repetidos. Eu vou dar um duplo clique aqui no cabeçalho da coluna, ele vai ordenar os valores. Ó, existem 2 Alexander. Na consulta anterior retornou uma só, porque eu usei o operador distinct. Existem 3 David. A gente vê aí vários valores. Existem 2 Jennifer, 3 John.
Então a gente vê aí que ao executar o distinct, a gente elimina os valores repetidos. É uma instrução bastante utilizada aí também nas instruções SQL. Quem estiver começando a trabalhar com instruções SQL, saiba que você vai usar esse operador aí muitas vezes, principalmente ao emitir relatórios. A gente quer contar quantas linhas tem numa tabela. Estou adiantando também uma função aqui, o count. Count é uma função que vai me retornar o total de linhas da tabela. Eu uso dentro da função count qualquer valor literal que eu queira. Eu usei aqui um valor literal numérico 1, eu poderia usar um valor numérico 2, o resultado seria o mesmo. Eu poderia usar aqui o asterisco, que representa todas as colunas, o resultado também seria o mesmo. (107 linhas). Eu posso usar aqui também a coluna first name. Vai retornar 107 linhas. Agora eu posso usar distinct first name. Qual vai ser a diferença para a instrução anterior? Vai retornar o total de nomes distintos, que a gente já viu que eram 91 linhas. Então, um exemplo aqui de usar o count junto com o distinct, para a gente saber quantos primeiros nomes distintos existem na tabela de empregados. Vamos ver agora a instrução desc. Para que serve o desc? Aqui no script número 9, o desc serve para mostrar a estrutura da tabela. Dou um desc, nome da tabela. Sempre que eu for referenciar o nome da tabela, é bom colocar o nome do usuário, ponto nome da tabela. Porque em algumas situações pode ser que não funcione você colocar direto o nome da tabela. E eu vou dar mais detalhes sobre isso nos capítulos finais. Coloquei lá desc hr employees e ele me mostra o resultado aqui embaixo. Ó. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas nessa tabela. Aqui ele diz quais são os tipos de dados dessa tabela e se elas permitem valores nulos ou não. Pegando o Employee ID, que é a chave primária, o identificador do empregado, o identificador do empregado não permite valores nulos. E ele é um tipo numérico de 6 casas. First name permite valor nulo. E é um valor varchar, permite caracteres alfanuméricos de tamanho 20. Last name não permite valores nulos. E permite nomes, ou seja, uma string de até 25 caracteres. Então a gente vê aqui a descrição completa da tabela. Desc é o mesmo que você escrever describe. Desc é a abreviação de describe. Eu prefiro escrever desc, é melhor a gente digitar menos. Se eu posso digitar menos para fazer a mesma coisa, eu digito menos. E é muito útil esse comando no dia a dia para a gente entender. Eu quero fazer um select na tabela employees. Eu quero retornar o primeiro nome do empregado e o último nome, só que eu não sei quais são os nomes das colunas. Para descobrir o nome das colunas, dê um desc na tabela, e aí depois monta o seu SQL. Eu quero retornar primeiro nome e último nome, então deixa eu fazer agora. Agora já sei quais são os nomes das colunas. Eu faço first name, last name from hr employees. E aí eu monto o SQL que eu preciso. Então o desc foi útil para me ajudar a descobrir o nome das colunas. Vou para o próximo script, o de número 10. Agora a gente vai aprender a utilizar variáveis de substituição, que são também bastante úteis para scripts que a gente salva e reexecuta eles inúmeras vezes. Eu quero fazer, por exemplo, um select onde eu vou retornar o nome do empregado, o cargo, salário, de todos os empregados de um determinado departamento. Só que tem horas que eu executo filtrando por departamento 10, depois departamento 20, depois departamento 30, e eu quero salvar isso dentro de um arquivo, dentro de um script. Por quê? Porque eu vou executar isso hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia eu estou executando isso. E sempre eu executo com um código departamento diferente. E aí o que eu posso fazer? Acrescento uma variável de substituição. O que é uma variável de substituição? Você coloca lá e-comercial e um nome qualquer. Esse nome vai ser o nome da sua variável. Executa o seu SQL. Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma janelinha para eu informar o código do departamento. Aqui eu tenho o nome da variável que eu declarei aqui, ó, Department ID. E aí eu forneço, por exemplo, o departamento 10 e dou um OK. Ele executa a minha instrução SQL com aquele valor que ele me pediu em tempo de execução.
E aí depois, agora eu quero executar do departamento 20. Você não precisa alterar o script, roda ele e informa o valor 20. E assim vai, você vai executando o teu script dinamicamente sem mudar o seu código. Para isso que serve a variável de substituição. A gente tem a variável de substituição global com dois e-comerciais aqui, ó. E-comercial duas vezes. Qual é a diferença do e-comercial duas vezes? Vou executar aqui agora esse select aqui, pegando da linha 24 até a 28. Vou pegar o primeiro nome e o último nome de todos os empregados, filtrando por um determinado cargo. Eu vou dizer que o cargo aqui é IT Prog. Então vou retornar todos os caras que são desse cargo de programador. 5 empregados, retornou 5. Vou reexecutar essa instrução SQL. Ele não me perguntou nada. A diferença entre o e-comercial e dois e-comerciais é que com dois e-comerciais o escopo dela fica global. Uma vez que eu informei um valor para essa variável de substituição, eu não preciso mais informar valor novamente. E às vezes é ruim. Se eu quiser executar de novo esse SQL, eu não consigo trocar aqui o cargo. Agora eu quero pegar todo mundo que seja ADVP. Putz, eu não estou conseguindo. E aí como que eu faço para retornar isso? Eu poderia executar junto com o SQL essa instrução undefine e o nome da variável, que é JobID. E aí eu consigo, undefine JobID, o que ele faz? Ele limpa aquela variável e aí permite que eu informe um valor novamente. Aí eu vou agora pegar os ADVP. ADVP. Tem que ser maiúsculo, porque está gravado em maiúsculo dentro da tabela. E aí retornou duas linhas. Então a gente viu aí a diferença entre um e-comercial e dois e-comerciais. Deixa eu voltar para os slides. Termina aqui os slides referente a esse segundo vídeo e agradeço a sua atenção.